Eu não acredito em deixar a vida me levar. Eu acho que pode acontecer as oportunidades, mas a gente não pode deixar ou perder de vista a nossa escolha. Cláudia, você tem trazido para a gente um conteúdo incrível sobre gestão híbrida. E eu vou falar para você que eu acho tudo muito lindo, essa coisa da ambidestria corporativa, o líder que consegue olhar para o presente sem deixar de olhar para o futuro, né? Que eu estou cuidando aqui do meu dia a dia, do meu financeiro, da minha operação, mas eu também tenho que garantir que a minha empresa vai chegar lá longe, no futuro, que não é nem tão distante mais, né? Que a gente sabe que o futuro cada vez está mais próximo. Agora eu queria perguntar para você, e eu acho que essa pergunta, das pessoas que eu conheço, que não são poucas, acho que você é uma das melhores referências para me responder, o quanto isso consegue ser real. Porque na teoria é muito bonito, mas como a gente faz de verdade uma gestão híbrida? Muito bem. Fê, primeiro de tudo, super honra de estar aqui no B2B Voices, conteúdo maravilhoso que você brinda, né, toda a sua audiência. Essa questão que você falou, a ambidestria corporativa, talvez seja uma das coisas que eu vejo hoje que as pessoas mais às vezes confundem, né? Muitas vezes a gente pensa assim que a ambidestria é uma questão de apartar ou dividir uma agenda. E na verdade eu acho que assim o grande salto para a gente saber fazer isso é a gente entender que a gente tem que operar dentro de dois sistemas. E não é só uma visão de você alocar um tempo para cuidar do curto prazo ou um tempo para cuidar do longo prazo. É uma visão de fato de você entender que o tempo inteiro, quando você está decidindo as coisas do curto prazo, você está aqui, mas também de olho no longo prazo, né? E aí, eu não tenho dúvida que isso é muito facilitado, principalmente se você está numa grande corporação e você é um líder, se você cuidar de algumas coisas. Primeiro, muito importante cuidar de que esteja realmente claro para a empresa e seja verdade, ou seja, verdade vivida, a direção que aquela empresa quer ir, a estratégia. Se isso é claro para toda a liderança de uma empresa, essa ambidestria corporativa vai ficar mais facilitada, porque todo mundo vai saber a direção. Então, todo mundo sabendo a direção, você não vai tomar uma decisão agora ignorando algo, porque não é ignorado, ou seja, não é desconhecido, é conhecido e vivido. O segundo ponto que eu acho que é importante nessa questão de você lidar bem com a ambidestria, né, no nível da liderança dentro de uma organização, é se você realmente tiver assim, muita habilidade de ter um time que você, de fato, delega. Porque, assim, não vamos nos enganar. Se você tenho que fazer alguma coisa ou tenho que cuidar da minha operação do dia a dia, você vai abandonar alguma coisa que você quer fazer adiante porque você precisa do agora. E o agora vai garantir o futuro. Então, o que eu vejo é que a operação, o dia a dia, rouba muito. Se rouba muito da liderança, você só vai conseguir ter o seu tempo otimizado para não deixar de olhar o futuro, pensar sobre o futuro também, se você tiver um time que você consegue delegar. E para ser bem honesta, Fê, hoje, isso talvez seja uma das coisas que mais me preocupa nas organizações, porque, diferentemente de quando eu estava no início da minha jornada como liderança, começando a seguir todos aqueles passos do Rancharan, líder dos outros, líder do líder, nananã, eu via que eu tinha pessoas sênior muito do meu lado, ou mesmo maduras embaixo de mim. Eu vejo que por questões de custo, de estar mais difícil a concorrência, margens mais apertadas, houve uma juniorização das empresas. E na hora que você tem uma juniorização, se você quer que o seu time faça, você tem que descer para operar. Ou seja, hoje os times, eles estão puxando os líderes para baixo. E você, na verdade, tem que ir atrás de fazer um desenvolvimento dessas pessoas para que você, de fato, consiga delegar, para que, ao todo mundo saber a direção, você confia, delega, para que essas pessoas vão adiante. Então, eu acho que você trabalhar o desenvolvimento dos times para você conseguir, de fato, delegar é um segundo caminho para você ter uma ambidestria funcionando bem da organização. E o terceiro aspecto que eu vejo para ver essa ambidestria funcionar é assim. Eu posso confiar até na disciplina que eu tenho comigo mesmo como líder, mas eu acho que é muito importante preparar a organização com determinados rituais estruturados
para que você consiga operar o dia a dia, encaixando a discussão do plano estratégico, da revisão do estratégico, do que você quer fazer e do que você quer dizer não, que você não vai fazer. Te confesso, Fê, outra dificuldade que eu acho que as organizações têm muito é o dizer o não e segurar isso, né? Ser firme, não ter medo de dizer que isso eu não vou fazer. Então, assim, eu acho que se você tem realmente uma visão de saber a direção, todo mundo saber essa direção, você ter o time preparado e ir preparando as pessoas para poder fazer essa delegação de uma maneira mais fluida, sem dor. E se você tem esses rituais estruturados para fazer esse acompanhamento do curto e do longo prazo, aí eu acho que você vive a ambidestria de uma maneira fluida, sem ter uma dor ou sem achar que isso é um paradoxo ou que não dá para fazer. Até porque você monta basicamente um processo que sustenta a sua cultura, Exatamente. Né? E aí fica muito mais fácil você trafegar e fazer com que as pessoas te acompanhem com clareza. Acho que isso é uma coisa bacana que você traz, né? Eu preciso dar a clareza, não só o propósito, mas a clareza para as pessoas do que nós vamos construir juntos para que elas possam seguir junto com a gente para esse futuro, né? Para entregar esse presente e construir esse futuro. E se eu puder acrescentar, você sabe que essa clareza, né? Eu vejo ainda, Fernanda, muitas empresas, numa era que a gente está com tanta dificuldade, com tanta competição, incertezas, as pessoas estão cada vez mais apostando na quantidade de indicadores e de acompanhamentos para isso. E aí você acaba tendo esses momentos em que você deixa a clareza, muito mais momentos de falar de indicadores do que ter boas conversas. Uhum. E essas conversas, elas são às vezes muito mais um reforço da cultura, como você trouxe, e são muito mais uma clara orientação e até engajamento do time para ir junto. Ou seja, tem que ter a discussão dos indicadores que ajudam a suportar a direção, o dia a dia, né? Faz parte dos rituais, como eu falei, mas tem que ter o espaço para as conversas qualitativas. Sem uma preocupação do é o tempo perdido? Não, é o tempo melhor investido que você vai ter com o seu time. Ai, não tenha dúvida. E você falando, né, é muito interessante como não tem como a gente falar, por exemplo, de alta liderança sem a gente trazer exatamente a liderança para a conversa, porque eu acho que uma das grandes dificuldades que a gente tem hoje é toda essa movimentação de pessoas, não só a nossa mesmo, né, para melhores posições. Como é que eu me organizo, me preparo para assumir uma posição mais estratégica, diferente, maior, enfim, né, de acordo com o que eu planejei para minha carreira, mas também como eu trago as pessoas que caminham junto comigo para esse lugar. Sim, concordo. E você é uma grande especialista exatamente nesse processo de construção, de estruturação desse caminho para melhores posições que respondam melhor ao board, que possam contribuir para o crescimento da empresa. Eu sou grande entusiasta da sua mentoria Sharp. Obrigada. Estarei na próxima edição. Né? E eu queria que você contasse um pouco para a gente disso, Cláudia. Como que a gente, então, se organiza, se estrutura para que a gente possa fazer não só o nosso próprio movimento, mas para apoiar os nossos colaboradores para esse movimento, né, de subida, né, de melhoria de posição. É muito interessante porque na sua pergunta você traz a visão do desenvolvimento executivo, ao mesmo tempo o crescer, mudar a posição. Mas o que eu vejo acontecer muito, Fernanda, é muita gente hoje em dia discutindo transição de carreira. Ótimo. Entendeu? Não necessariamente crescer só onde eu estou. Eu posso chamar qualquer coisa de transição de carreira. Transição de carreira pode ser eu mudar de uma posição numa mesma empresa. Transição de carreira pode ser eu mudar de empresa. Pode ser eu mudar de setor. Adoro pode ser eu explicação. mudar. Pode ser eu mudar, por exemplo, de que eu tenho uma carreira que eu sou uma líder, mas eu vejo que o meu grande barato, aquilo que me dá vontade, prazer, é ser consultora, porque eu gosto de um mergulho mais técnico e me aprofundar num tema. Então eu prefiro ser uma consultora. E hoje em dia o que eu vejo, dado toda
o ambiente corporativo que está mais difícil, está mais desafiador bater meta, eu vejo muita gente hoje infeliz como executivo ou exausto, ansioso, tendo burnout, e as pessoas falando, ai, Cláudia, eu queria falar com você porque... E aí a mentoria Sharp, ela ajuda também em todo esse aspecto de que eu quero fazer uma transição do mundo de executiva para conselho, né? E aí homens e mulheres querendo isso, né? Uhum. A sua pergunta foi como que faz, né, para você ter isso ocorrendo de uma maneira mais fácil? Eu vejo assim, não tem uma fórmula, mas também eu não acho que seja aleatório. Eu acho que é assim, tem passos que você dá para todo momento que você vai querer ou crescer na empresa ou fazer uma transição dentro de todos esses aspectos que eu já narrei. Primeira coisa, assim, ó, quando eu olho para a minha história, né, o que me ajudou muito no meu início de carreira, quando eu estava na Ambev, que eu trabalhei 17 anos, crescendo lá dentro. Eu tinha uma preocupação muito grande no que eu estava aprendendo de conceitos, repertório. Então eu brinco que são as questões de fundo, não de forma, né? Ou seja, eu queria me aprofundar, eu queria ter experiência em tal área, tal projeto, porque eu ia ganhar uma bagagem muito grande, um repertório que me seria útil numa outra posição mais complexa, né? Com maior desafio até financeiro, por aí vai, né? Então eu diria assim, eu vejo que pessoas que vão bem em momentos de crescer são pessoas que sabem que tem que ir atrás disso. E aí eu acho que ocorre muito nas empresas. As empresas, elas vão pegando os executivos e chamando para o que interessa a elas. Mas qualquer passo na nossa carreira é bom quando interessa aos dois. É bom para a empresa e é bom para mim. E não só financeiramente. O bom para mim é eu ganhando repertório que vai me ajudar a continuar a crescer, não só naquela empresa, como em qualquer outra empresa, porque isso pode ocorrer da gente querer mudar. Claro. Então, eu acho que essas questões, assim, de você cuidar, não é aleatório. Às vezes a gente acha que, assim, foi surgindo umas oportunidades e as pessoas vão, deixa a vida me levar, né, como canta o Zé Pagodinho. Eu não acredito em deixar a vida me levar. Eu acho que pode acontecer as oportunidades, mas a gente não pode deixar ou perder de vista a nossa escolha. E ela tem que ser intencional, né? O segundo aspecto que eu acho que, assim, não é aleatório, mas a gente tem que cuidar, todo processo, às vezes, que você vai fazer uma mudança aí já num aspecto mais de transição mesmo, de carreira, eu acho que tem um sofrimento, tem uma dor, porque às vezes você está indo para um desconhecido, você está largando um lugar onde você já é conhecido, já é reconhecido, você está indo desbravar, fazer novas amizades, você tem a incerteza, então dá muita ansiedade, né? Então, eu acho que assim, tem um aspecto de que nesse momento que você está fazendo essas transições, você tem que cuidar de uma gestão emocional dessa transição. E eu acho que as pessoas cuidam menos do que deveria. As pessoas não têm nem coragem de falar que está sofrendo, que está em dúvida, que está com medo. Gente, é isso, né? Vai estar com medo mesmo. É uma Temos mudança. medo de ter medo. Na verdade, é aquele negócio. Você está com medo, vai com medo medo mesmo. Mas acho que a gente tem medo hoje de ser vulnerável, a gente tem medo de transparecer que a gente, né, não está super seguro, né? Como se isso fosse um mérito de uma pessoa só, porque acho que todos nós estamos mais inseguros do que já fomos em todo esse ambiente corporativo. Eu concordo.